Innama nahnu al-arwah. Apenas somos espíritos. Então não estamos dentro desta área. Nós não vamos morrer. Nós somos espíritos puros. Porque não somos habitantes da terra, mas sim somos habitantes do céu. Então não entramos dentro desta ordem. Quer dizer que nós não iremos morrer. Os anjos ficaram felizardos. Daí Allah fez descer outro ayah. Disse: Kullu man alayha fan. Cada um que se encontra em cima da terra vai morrer. Os anjos continuaram felizes quando ouviram man alayha, yani man ala al-ard. Quem está sobre a terra irá morrer. E os anjos continuaram felizardos ainda, que nós não estamos aí na terra. Nahnu sukanu samawat. A gente está aqui no céu. Nós vivemos no céu, não vamos morrer. Então todos os anjos também ficaram felizes. Disseram que nós também não iremos morrer. Segunda revelação é esta, que indica que cada um que está sobre a terra irá morrer. E os anjos, eles por se sentirem que estão no céu e não estão na terra, e é verdade, não estão na terra. Então eles disseram que também ainda continua a nossa vida. Nós não iremos morrer. Daí Allah enviou outro ayah sobre a mesma questão. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tudo que é coisa vai desaparecer, vai se destruir, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez que os anjos viram que quando se diz de Allah, é fora deles e não é dentro deles, é fora das criaturas, porque Allah é que é o Criador. Daí os anjos viram que até aqui nós também vamos morrer, porque o versículo disse: tudo que é coisa, yani tudo que é criatura vai desaparecer, vai morrer, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui está a dizer tudo que é coisa. Mas no outro ayah disse: tudo que há no céu e na terra vai se destruir, a não ser certas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala preservar e guardar, dizer que isso aqui não vai se destruir. Mas aqui disse: tudo que é coisa vai se destruir. Mas naquele ayah disse: existem certas coisas que vão permanecer. E é verdade que existem. Entre elas é o Baitul Izza, entre elas é o Jannah, entre elas é o inferno, entre elas é a caneta de Allah, entre elas é o Lahul Mahfuz, entre elas é o Sidratul Muntaha, entre elas são os habitantes do Jannah. Pessoas que não vão morrer são habitantes do Jannah. E outras coisas também. Então, no hadith de Bara ibn Azib, antes disso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Realmente os que disseram que nosso Senhor é Allah, thumma istaqamu, e puseram aquilo na firmeza, tatanazzalu alayhimul malaika. Quando chega na altura da morte, desce os anjos. Esses anjos são esses que Allah subhanahu wa ta'ala jurou no Alcorão sobre os mesmos anjos. Allah jurou em 2 versículos que seguem-se um a outro. Um grupo pertence a outro lado e outro grupo pertence a outro lado, mas os dois aparecem com este Malakul Maut. Disse: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. وَالنَّازِعَاتِ, naza' yanzi', é arrancar, é tirar. Aqui disse: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Eu juro pelos anjos que tiram a alma com muita força. Os anjos que tiram a alma, que arrancam, esses são aqueles anjos que aparecem quando o Malakul Maut vem tirar a alma de um kafir. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. E juro pelos anjos que tiram a alma com misericórdia, com pena, com sentimento, vagar. São esses anjos que o Malakul Maut leva um grupo para vir tirar a alma de um quente.
Então, são dois grupos que Allah subhanahu wa ta'ala está a jurar aqui. Então, neste ayah, ele está a dizer: tatanazzalu alayhimul malaikatu. Esses que seguiram o Islã, então, quando chega na altura da morte, descem os anjos e dizem: la takhafu wa la tahzanu. Não tenham medo, nem fiquem tristes. Quer dizer, não tenha medo para lá onde vai, de lá onde vai, para onde vais, não pode ter medo de lá. É perigo, há perigos lá, existem venenos lá, castigos lá, mas na sua parte não pode ter medo. Wala tahzanu, e não fique triste por aquilo que você está a deixar aqui no dunya. Sua riqueza, sua família, tudo isso você não fica triste. E não tenha medo para lá onde vai. Não pode ter medo no qabr. E não fica triste por aquilo que você está a deixar. Wa abshiru bil jannah, e fiquem frios que vocês estão a ser dado boas novas do paraíso, dos jardins. Allati kuntum tu'adun, sobre a qual vocês eram prometidos enquanto estavam vivos. Nahnu awliya'ukum, nós somos vossos amigos. Fil hayati dunya, nessa vida mundana. Wa fil akhirah, e lá no akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, e lá existem tudo que vocês pretendem, desejam para vós mesmos, desejam de vós mesmos. Walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim, e essa você vai hospedar aonde? Min ghafur, do perdoador, ar-rahim, e aquele que é o misericordiador, Allah subhanahu wa ta'ala. Então hoje você está a morrer, mas não fique triste. Esses anjos falam enquanto a pessoa está ali, antes de morrer. Mas isso, quem escuta essas palavras é aquela pessoa que está na agonia. É a pessoa que está na agonia. Mas antes de morrer, esses anjos aparecem antes do Malakul Maut aparecer. O grupo é que enfrenta e o Malakul Maut fica atrás, depois aparece ele sozinho. Kama fi sahih an Bara ibn Azib, no hadith do sahaba chamado Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa ardahu, ele disse: kunna fi janazati, ou kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi janazati rajul min al-ansar. Estávamos ou estivemos juntamente com o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e fomos ao enterro de um homem entre os homens de Medina, entre aqueles muçulmanos de Medina. Então fomos no cemitério. Este é um hadith tão longo, mas fomos no cemitério, só vamos cortar. Fomos no cemitério enterrar. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam seguiu também aquele movimento, seguiu também lá no enterro, para ir enterrar aquele homem, para ir enterrar aquele muçulmano, aquele sahaba de Medina, aquele sahabinho de Medina que faleceu, e foram lhe enterrar naquele dia. Então, ele disse, quando chegamos lá, walamma yulhad, já o qabr não estava pronto, estava a ser cavado. Existe um buraco pequeno, né? Aquele que é para os muçulmanos. Aqueles outros lá não se interessam com este buraco. Mas o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: os muçulmanos devem se enterrar naquele buraco, não aquele do meio, mas aquele de ao lado assim. Então esse não quer dizer que é haram, é proibido você se enterrar lá, mas é sunnah vocês, como muçulmanos, terem diferenças com aqueles que colocam um caixão. Aqueles não têm interesse com aquele quarto referido. Então, enquanto estava a ser organizado este quarto pequeno lá dentro da cova, então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele sentou, fajalasna hawlahu, e todos nós sentamos ao redor dele, deste Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas também ele, wa fi yadihi udun, tinha um pauzinho na sua mão, e aquele pauzinho
ele cavava no chão através daquele pauzinho. Não quer dizer que estava a arranjar buracos, não. Cavar de uma forma normal, com aquele pauzinho, Ele disse, وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرِ. Todos nós, parecia que nas nossas cabeças existem pássaros. Quer dizer, da forma que nós estávamos concentrados, parece que na nossa cabeça tinha pássaros, que nós tínhamos medo de fugir esse pássaro. Ninguém se mexia. Esse aqui é o sentido dessa frase que ele citou, que diz, parece que tinha pássaro. Significa que nenhum sahaba que se mexia quando ele estava a falar. Depois daí, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu, levantou a sua cabeça e reparou no céu. Depois disso, ista'idhu billahi min adhabil qabr. É melhor vocês procurarem proteção contra o castigo do Qabr. O narrador diz, marrataini, ele falou isso 2 vezes, ou thalatha, ou 3 vezes. Ista'idhu billahi min adhabil qabr. É melhor vocês, muçulmanos, procurarem a proteção, refúgio contra os castigos do Qabr. Lá há um assunto perigoso, lá há um assunto terrível, é melhor vocês procurarem refúgio. Thumma qala. Então daí ele começou a contar como é que a alma de um crente é tirada. E ele diz, إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. O crente, quando está para morrer, quando está para partir dessa vida e está para ir à vida do Akhirah, então desce os anjos do céu. E esses anjos, eles, suas caras, seus rostos são brilhantes. كأن وجوههم الشمس. Seus rostos com o brilho do sol. Quer dizer, eles brilham assim como brilha o sol. E eles sentam até onde termina a sua visão. Lá onde termina a sua visão. Sentam até onde termina a sua visão. E são esses anjos que estão mencionados nesta área que acabamos de citar. ثم يجيء ملك الموت. E depois de tudo isso, chega o Malakul Maut. Malakul Maut é o anjo que é aquele anjo que tira a alma. O nome é este, Malakul Maut. E os hadiths que dizem que é Israel, kulluha batil. Então, todos os hadiths que dizem que ele é Israel, kulluha batila. Todos esses hadiths são batil e são da'if. Mas o nome que veio no Coran, e assim como veio nos Kutub Sihah, ou nos livros Sahih, o nome é este, Malakul Maut, o anjo da morte. Então ele, quando aparece, hatta yajlisa, até que senta inda ra'sihi, no lado da cabeça daquele morto. Significa que o Malakul Maut, quando tira a alma, ele aparece no lado da cabeça do tal falecido, neste caso, da pessoa que está para tirar a sua alma. Essa pessoa que está na agonia, ele vem no lado da sua cabeça. Não interessa você estar na agonia, está onde? Mas aqui disse, inda ra'sihi, diante da sua cabeça. Ele vem no lado da cabeça. E logo ele, quando vem, não faz muito tempo, ele disse, ayatuha an-nafsu at-tayyiba, ukhriji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Você é a alma bela, boa, saia do corpo para Allah subhanahu wa ta'ala, para a satisfação de Allah, wa ridwan, ila maghfiratin min Allah, para o perdão de Allah, wa ridwan, e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Malakul Maut, ele quando aparece, a pessoa quando morre, vem 3 coisas que você nunca viu na vida. 3 coisas que ainda te admiram. Porque há aqueles irmãos que pensam mal e há aquelas irmãs que pensam mal. Pensam que a pessoa quando morre e abre os olhos, morreu mal. Quem te disse isso aí? Se o próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua esposa diz, depois o Nabi abriu seus olhos quando morreu. O que te faz você abrir os olhos? Existem razões que te levam você a abrir seus olhos. E são 3 coisas.
São 3 coisas que te levam você a abrir seus olhos, porque são coisas que você nunca viu. Se for que o Nabi viu os anjos, então restavam 2 coisas. Quais são essas coisas? A primeira coisa que te admira são os anjos. Você admira porque nunca viu uma criatura como aquela. Então, você fica admirado. A segunda coisa é a morte. Essa coisa chamada morte é algo que vem com Malakul Maut. Não significa que morte só é um resumo do verbo morrer, ou só é uma palavra que existiu só. Não. Alladhi khalaqa al-mauta, Allah é aquele que criou a morte. Significa que a morte é uma coisa que existe e a vida também é uma criatura que existe. Então, essa morte, se não existisse, essa criatura chamada morte, ninguém poderia morrer. Então, essa criatura é algo que vem juntamente com esse Malakul Maut. E basta você ver, nunca volta. E mesmo você estar doente como? Enquanto essa coisa chamada morte não apareceu, e você não viu com suas vistas, você nunca vai morrer, a não ser que venha essa criatura chamada Maut. Então, Maut é uma coisa que existe, que você quando morre consegue ver com seus olhos. É uma coisa que você admira. É uma das razões que te leva a abrir seus olhos, porque você está a ver uma coisa que nunca viu. Não significa que morte só é uma palavra só. Não. Se fosse aqui, diríamos que é um objeto chamado morte. Então, essa é uma coisa, é um instrumento que lá traz, que vem consigo o Malakul Maut. Então, essa chamada morte é uma coisa que a pessoa quando morre consegue ver assim. Saber que afinal aquilo que falava-se de morte, a coisa referida é essa. Se fosse prato, você conseguiria ver que a morte referida é esse prato ou é essa tigela. Sem você ver isso, você não morre. Então, essa é a segunda coisa que te deixa você abrir seus olhos. A terceira coisa é a sua própria alma. Você quando morre consegue ver a sua alma. Essas são 3 coisas. Anjo, morte, alma. São coisas que você está a ver e nunca viu. E isso te deixa admirado. É por muita razão de muita gente quando morre abre seus olhos. Não porque morreu mal. Lá. Essa é Akhil Karim. Então, não é isso aí. Não é isso aí. A verdade é essa. Então, enquanto ele tira, quando tira a sua alma, aquela alma, logo quando chega aqui no meio, aqui, na garganta, aqui no meio, entre esses ossos aqui já saiu, mas porque o primeiro lugar a ser tirada a alma é no lado das pernas, não é na cabeça. Começa no lado das pernas. E o morto começa a estar frio no lado das pernas. Começa a ficar fraco no lado das pernas. Então, é ali onde é começado a tirar aquela alma. A alma é tirado no início, quer dizer, é começado, é iniciado, é principiado o seu retiro a partir das pernas e começa a subir. Quando chega aqui, já é daí que logo é recebida aquela alma. Ele tira, o Malakul Maut tira aquela alma. Logo que tira, os anjos pegam logo aquela alma e colocam, فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ, colocam naqueles panos que eles trazem. Eles trazem um pano do Jannah, um kafan, um pano que aparece com ele lá do paraíso. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوت, e também sementes perfumantes de perfume que também aparecem com eles lá no Jannah. Então, são essas coisas que eles trazem antes do corpo usar kafan. Primeiro a alma é que usa. Antes do corpo usar aquele perfume, aquele cânfora, primeiro a alma é que usa. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الجواد. الله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وآله وصحبه وبعد. Então, enquanto esses anjos levam essa alma e colocam naquele pano, juntamente com aquelas sementes perfumantes do Jannah, e sobem com aquela alma indo para o céu. E cada grupo que eles encontram lá um grupo de anjos. Quer dizer, cada grupo que eles passam, os anjos perguntam ainda, de quem é essa alma? E eles dizem, Fulan bin Fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha, com os nomes mais belos e os nomes mais famosos que essa pessoa era chamada aqui no dunya. Os nomes. Não estou a falar de nomes de Gabriel, nomes
de Cristiano Ronaldo. Esses não são nomes famosos, esses. Tudo isso é brinquedo. Nomes referidos. Vamos supor que esse aqui é fulano, filho de fulano. Esse aqui é o Khalifa fulana. Esse aqui é o presidente fulano. Não ser chamado, esse aqui é feiticeiro fulano. Esse aqui é ladrão fulano. Esse aqui, são nomes perigosos esses. Quando se diz de nomes famosos, não é Ronaldinho, isso tudo aí, não é Lionel Messi, tudo isso é brinquedo, isso aí. Os nomes famosos são nomes famosos perante Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa quando chega, resumindo, a pessoa quando chega lá no céu e o seu nome é escrito num quadro chamado Illiyin. Então, Allah é que diz: "Uktubu kitaba abdi fi Illiyin." Escreva o nome desse meu servo neste quadro chamado Illiyin, este livro, pôr o nome dele lá. E depois, quando é colocado o nome, a alma é devolvida. Antes do corpo chegar lá, a alma logo que recebe a escrita lá no céu, é devolvida. Depois, quando é devolvida, aquelas pessoas que têm hábitos de andar a esconder andar a esconder só porque esperam alguém que vem da beira. Essa pessoa que vem da beira vai fazer o quê? Morreu hoje, tempo de Duhur, quer enterrar amanhã, depois de Duhur. Tudo isso para o quê? Enterrar amanhã, depois de Duhur. Morreu hoje, depois de Duhur, para enterrar amanhã. Dizem que estão à espera do tio, o papá está a vir de Nampula, mas esse papá vai trazer um novo rosto. Há pessoas aqui que têm os seus a fazer, e poderiam fazer Salatul Janaza, juntamente esses. É uma das coisas. Outros já gostam de fazer Salatul lá no cemitério, lá nos cemitérios. Se um hadith, uma senhora, uma tia, disse: "Kunna nu'maru bi Salatul Janaza." Nós mulheres éramos ordenadas fazermos Salatul Janaza. "Wa kunna nunha an itba'iha akhrajahu aw muttafaqun alayhi." E éramos proibidas de irmos ao enterro. E o termo que ela seguiu, o termo que ela usou, disse itba'. Éramos proibidas de seguir. Significa que faziam Salatul Janaza aqui e eles seguiam. Apesar que aquele hadith que disse que o profeta uma vez foi fazer lá o dua para aquele morto, aquele muçulmano ou aquela senhora, tudo isso. Mas aqui alguns alimos dizem que isso não é da nossa parte, porque existem certas coisas que era especialmente a ele e não aos muçulmanos em geral. Então, o Salatul Janaza faz aqui, não fazer lá no cemitério, lá nas campas lá. E além disso também começam já a impedir mulheres que poderiam fazer Salatul Janaza. Então, esse é que é o enterro. Este é que é o enterro, aliás, é que é o falecimento de um crente. Num dos hadiths, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Asra'u bil janaza." Vocês devem adiantar com o janaza. Não está a dizer correr, está a dizer adiantar. É vocês levarem, pronto, estar a pôr velocidade de 80. Está a dizer adiantar. Adiantar é não demorar, quer dizer, não andar a gingar, mas não correr também. Adiantar, mas não correr. Então, enquanto vocês fizerem isso, estão a seguir Sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por aqui eu termino, inshallah, se for necessário, ultimarei.